Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, com vocês, seus familiares, que todos estejam se resguardando aí, protegendo sua saúde, né, para que a gente possa vencer esse momento difícil aí. Então pessoal, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Hoje nós temos um tema que na verdade nós já abordamos ele, né, em aulas passadas. A gente vai só agora agrupar, vamos dizer assim, alguns conceitos. Ou seja, nós vamos fazer o caminho inverso do que nós fizemos em uma de nossas aulas, né? Principalmente quando nós trabalhamos lá com as derivadas direcionais. Tá? Então lá nós tínhamos uma função e nós queríamos calcular a sua derivada direcional. Uma das ferramentas que nós tínhamos, ou que nós tínhamos que determinar, era justamente o vetor gradiente. Né? Vocês lembram bem que o vetor gradiente nada mais é do que o quê? É a derivada da função em relação a x na direção y, mais a derivada da função em relação a y na direção j, mais a derivada da função em relação a z na direção k. Então, nós vamos ver agora o seguinte: se nós tivermos um gradiente de uma função com duas variáveis e nós quisermos, nós queremos voltar. Eu tenho o gradiente, mas eu quero saber qual foi a função que gerou esse gradiente. Então, esse vai ser o caminho que nós vamos fazer agora, ou que nós vamos trabalhar nessa aula. É bem tranquilo. Para tanto, pessoal, eu coloquei para vocês uns passos, né? Identifiquei passo a passo para vocês organizarem os seus estudos. Vocês vão ver que é bem tranquilo e tudo que eu falar aqui agora, o que nós precisarmos aqui agora, vocês já estudaram ou nós já estudamos na nossa disciplina. Beleza? Então, para a gente iniciar, o que nós temos que pensar então? Nós temos que partir primeiro, então, de um vetor gradiente. Então, vamos pensar o seguinte. Eu quero saber, eu estou dizendo aqui que esse vetor é gradiente, né? Que um vetor gradiente é dado por quem? É a derivada, veja só, é a derivada parcial em relação a x na direção y, mais a derivada parcial em relação a y na direção j. Beleza. Eu estou afirmando que ele é um vetor gradiente, mas quem é um vetor gradiente? Esse vetor. Então, eu estou dizendo para vocês o seguinte, pessoal, esse vetor aqui é gradiente. E aí eu falo, eu quero saber qual é a função que gerou esse vetor gradiente. Ou seja, qual é a função que eu derivei em relação a x que deu esse fator aqui, ó? E qual é a função que eu derivei em relação a y que deu esse fator? Lembrando que tem que ser a mesma função, porque se é vetor gradiente, ele é obtido a partir de uma mesma função. Então, olha só o tanto que é tranquilo, pessoal. Vocês vão ver que é bem tranquilo a gente calcular isso daí. O que nós vamos precisar? Precisar, é claro, dos conceitos de derivada e de integral. Tá? Então, eu coloquei para vocês, eu identifiquei para vocês aqui, passo a passo o que vocês devem fazer. Inclusive escrevendo, né, o que vocês devem fazer em cada um desses passos. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, tá, pessoal? A primeira coisa, assim, nós vamos identificar. Então, eu vou identificar nesse vetor gradiente e eu vou enumerar esses fatores só para que a gente possa trabalhar mais tranquilamente nos nossos passos que a gente vai verificar logo a seguir. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar o seguinte, que esse primeiro pedaço aqui, ó, essa primeira parte aqui, é a nossa derivada em relação a x, que está lá em cima no vetor gradiente. E a segunda parte é a nossa derivada em relação a y, que eu chamei de 2. Então, eu tenho 1 e 2. Eu vou enumerar as nossas equações, os nossos fatores, para que a gente possa fazer as equivalências necessárias e para ficar mais fácil para vocês entenderem. Beleza? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos enumerar, né, quem vai ser a primeira e quem vai ser a segunda. Primeira derivada em relação a x e a segunda derivada em relação a y. Então, agora, vamos começar a resolver o nosso problema, ou seja, procurar determinar a nossa função. Então, nossa receita de bolo, primeiro passo, né, primeiro ingrediente da nossa receita, nós vamos verificar se realmente é gradiente. Porque uma coisa é eu dizer para vocês que é gradiente e a outra coisa é ele ser o gradiente. Porque se ele não for gradiente, eu posso até falar para vocês, pessoal, ele é gradiente, mas se ele não for realmente um gradiente, eu não consigo determinar a função f de x que gerou ela. Tá? Então, primeira coisa, eu vou verificar se realmente esse gradiente aqui, esse vetor é gradiente. Então, como que eu posso provar se esse vetor é gradiente?
Pessoal, se esse vetor for realmente um gradiente, existe uma relação entre as suas derivadas sucessivas, tá? Ou a derivada de ordem n. Então, para você verificar se esse vetor aqui em cima é gradiente, o que você tem que verificar? Se você pegar a primeira, ó, 1, que eu chamei, que nós chamamos de 1 aqui em cima, se você derivar ele em relação a y, tem que ser igual ao 2 derivado em relação a x. Se isso for verdadeiro, quer dizer que esse vetor é gradiente. E se ele for gradiente, quer dizer que nós podemos determinar a função. Ah, e se por acaso eu calcular a derivada de 1, ó, isso daqui em relação a y e esse daqui em relação a x e for diferente, então esse vetor aqui em cima, ele é um vetor normal. Eu só não posso classificar ele como vetor gradiente. Beleza? Eu não posso classificar ele como gradiente, ele não vai ser gradiente. Tudo bem? Então, pessoal, o que nós vamos fazer então? Então, eu vou pegar, ó, vou derivar 1 em relação a y. Vou derivar y² mais 2x mais 4 em relação a y. Então, eu tenho 1 aqui, derivando em relação a y. Derivada de y² é 2y, de 2x em relação a y é 0, de 4 é 0. Deu isso aqui. Derivando 2 em relação a x, pessoal. Ó, derivada de 2xy em relação a x, dá 2y. De 4y em relação a x, dá 0. De menos 5, dá 0. Olha, veja que as derivadas de 1 em relação a y foi igual à derivada de 2 em relação a x. Então, quer dizer que esse vetor aqui, esse vetor é um vetor gradiente. Se ele é vetor gradiente, então eu consigo encontrar a função, ou seja, é possível determinar a função que gerou ela. E é o que nós vamos fazer aqui agora. Então, veja, o primeiro passo é você verificar se realmente ele é gradiente, que é o que nós fizemos aqui agora. Então, pessoal, a gente vai para o segundo passo. O que o segundo passo fala? No segundo passo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos integrar 1 em relação a x. Quem é 1? O 1 é essa equação aqui em cima, ó. Por isso que eu enumerei, para ficar mais fácil para nós. Então, integrando 1 em relação a x, o que eu vou ter, pessoal? Ó, vou integrar y² mais 2x mais 4. Então, quando eu integrar y² em relação a x, qual que é a integral disso aqui? Vai dar y² é uma constante, não é isso? Então, vai sobrar só quem? y²x. Então, ó, quando eu integrar y² em relação a x, eu vou ter quem? y²x. Lembra, pessoal, que se você integrar 2 em relação a x, não vai dar 2x? Então, o 2 é uma constante. Esse y² também é uma constante. Eu repeti ela, está aqui, e integrei quem? 1. Não é? Não tem 1 multiplicando? Integral de 1 em relação a x dá x. Qual que é a integral de 2x? Não vai ser 2x² sobre 2? Que simplificando fica x². Qual que é a integral de 4? Não vai ser 4x? Mais uma constante. Como, pessoal? Como nesse caso a minha constante pode ser qualquer coisa, né, desde que não seja ou não contenha a variável x, ele pode ser qualquer outro valor, inclusive uma função que só depende de y, eu coloquei aqui g de y. Tá? Então, se você estiver integrando em relação a x, né, você vai acrescentar como constante aqui no segundo passo, você vai acrescentar quem? O g de y, que é uma constante em relação a x. Beleza? Joia. Aí nós vamos, e eu chamei essa equação aqui de 3, ó. Tá vendo que nós já estamos começando a demonstrar quem é a nossa função f de x. Porque se eu integrei a derivada de f de x, eu tenho que voltar a f de x. Ó. Tá vendo? Agora, quem que é o nosso problema? O nosso problema é descobrir quanto vale esse g de y. Porque eu já comecei a definir a minha função. E nós vamos fazer isso agora. Então, nós vamos para o terceiro passo, pessoal. O que o terceiro passo fala? Nós vamos derivar a terceira equação, que é essa. Olha só, hein? Essa equação, só que agora em relação a y. Então, vamos derivar isso aqui em relação a y, pessoal. Derivando em relação a y, então, derivei 3 em relação a y. O que vai dar? Ó, derivada de y² vezes x em relação a y, não vai dar 2yx? Tá aqui. Derivada de x² em relação a y, é 0. Derivada de 4x em relação a y, também é 0. Derivada de g de y em relação a y. Como eu não sei quem é a minha função, eu só deixei indicado. Tá vendo? G' de y. Então, essa aqui é a minha quarta equação. Veja só, vamos repetir. Primeira coisa, verificar se é gradiente. Nós já fizemos essas derivadas. Você vai derivar
a derivada em relação a x, que eu chamei de 1, agora em relação a y, a derivada em relação a y, depois em relação a x, que eu chamei de 2, tá vendo? Se elas forem iguais, é gradiente. Segundo passo, você vai integrar 1, que é a primeira equação lá, derivada parcial em relação a x, em relação a x. Quando nós integrarmos, ó, integrei y², vai dar y² x. Integrei 2x, vai ser 2x² sobre 2, simplificando, sobra só x². Integrei 4 em relação a x, dá 4x. Seria mais uma constante. Como eu posso ter uma constante, um número, ou pode ser qualquer coisa que depende da variável y, eu indiquei g de y aqui. Beleza? Então, sempre vai aparecer esse g de y no segundo passo. Terceira equação. Vamos para o terceiro passo. Derivar a terceira equação que nós encontramos, só que agora em relação a y. Ó, fizemos isso aqui. Derivando y² x em relação a y vai dar 2yx. Derivando x² em relação a y dá 0. 4x em relação a y dá 0. G de y, como eu não sei quem é, eu só indiquei, ó, g' de y. Então, essa aqui eu chamei da minha quarta equação. Beleza. Bom, nós chegamos até o terceiro passo. Quem vai ser o quarto passo, pessoal? No quarto passo, nós vamos igualar a quarta equação que nós encontramos com a segunda. Então, só recordando quem são elas. A segunda equação está aqui. Se vocês olharem lá atrás, vai estar 2xy mais 4y menos 5. Não é isso? Beleza? Então, essa é a nossa segunda equação. E a nossa quarta equação? Foi o que nós encontramos no final, né, do slide anterior, que é 2yx mais g' de y. Então, vamos igualar isso daí como está pedindo o quarto passo. Igualando isso aí, pessoal, o que eu posso fazer? Eu posso cancelar esse 2yx com esse 2yx aqui. Não posso? Aí sobra quem? Sobra quem? G' de y, que é igual a 4y menos 5. Beleza, ó, já estamos começando a isolar o nosso valor ou começar a definir quem é o nosso g de y lá atrás, lá na nossa terceira equação. Agora, essa aqui eu vou chamar da minha quinta equação. Novamente, pessoal, eu estou enumerando para a gente ter uma linha, para a gente se organizar em nossos passos aqui. Pessoal, quem que eu precisava lá na terceira equação para a gente encontrar, para a gente definir a função? Lembra? Ó, quem que nós precisávamos aqui, pessoal? Ó, voltando aqui. Quem que nós precisávamos aqui? Ó? Vamos lá, na nossa terceira equação. Ó, encontrar quem é esse g de y. Bom, mas se eu já tenho aqui, pessoal, olha só que interessante. Se eu já tenho aqui o g' de y, como é que eu posso achar o g de y? O g' de y não é a derivada de g de y? Ué, então, se eu quero encontrar se eu tenho o g' e quero o g de y, o que eu faço? Eu integro. Então, eu vou para o quinto passo. Olha só. No quinto passo, eu vou integrar 5, que é a equação 5, que é essa aqui em cima, em relação a y. Então, como é que ficaria essa integral de 5, pessoal, em relação a y? Então, a integral, olha só. Eu vou integrar g' de y. O meu g' de y é quem? É 4y menos 5, então eu vou integrar em relação a y. Quando eu integrar isso daí, vai ficar quem? Integral de g' de y é g de y. Integral de 4y vai ser 4y² sobre 2, simplificando, dá 2y². Integral de menos 5 em relação a y, menos 5y, mais uma constante. Veja que agora, por que eu coloquei constante aqui, a constante c, e lá eu coloquei g de y? É porque, na verdade, eu ainda estava tentando definir, né? Primeiro, eu só trabalhei com a variável x. Então, se eu só trabalhei com a variável x, isso quer dizer que pode aparecer uma variável, pode aparecer um valor que depende de y. E se depende de y, passa a ser uma constante. Então, lá naquele terceiro passo, a nossa constante na nossa integral lá, ela é g de y. Aqui, veja que nós já trabalhamos tanto com x como com y. E qual que é o nosso objetivo? Qual era o nosso objetivo lá atrás? Não era definir quem é esse valor de y? E nós encontramos. Então, eu chamei de sexta equação. Então, a gente vai para o sexto e último passo. Olha só, pessoal. Sexto e último passo. Substituir 6 em 3. Agora, olha só, pessoal. Vamos lembrar quem é a nossa equação 3. A nossa equação 3 era essa. Que foi lá que nós começamos a definir. Ó. F de xy, y² mais x vezes x,
mais y ao quadrado, mais x quadrado, perdão, mais 4x mais g de y, que é isso que nós tínhamos que definir lá na terceira equação para a gente fechar a nossa função. E agora eu já sei. Então, quando nós substituímos esses valores, olha só. Então, eu tenho lá a função, no lugar do g de y, eu substituí por quem? 2y ao quadrado menos 5y mais c, que é a nossa sexta equação. E aí, resolvendo aqui, pessoal, olha só o que nós chegamos. Então, a função que definiu aquele vetor, tá? Gradiente, que nós provamos que é gradiente, é essa função que tem aí. Ah, mas como é que eu posso ter certeza fazendo o contrário? Vamos pensar comigo agora, pessoal. O vetor gradiente, ó, essa primeira parte não é a derivada em relação a x? Vamos derivar essa função em relação a x. Derivada de y quadrado, x em relação a x. Não vai sobrar só y quadrado? Olha aqui. Derivada de x quadrado em relação a x, 2x, está aqui. Derivada de 4x em relação a x, 4. Bom, isso aqui é a derivada em relação a x, não depende, aqui não tem x, né? Não depende de x, vai ser zero. Agora, vamos derivar em relação a y. Derivada em relação a y vai ficar quem? De y ao quadrado x, 2yx, olha aqui. Ó. Derivada de x quadrado em relação a y, zero. Derivada de 4x em relação a y, zero. Derivada de 4y quadrado em relação a y, não vai dar 4y. Derivada de menos 5y em relação a y, menos 5. Derivada da constante, zero. Tá vendo? Então, veja, pessoal, que se vocês seguirem aí esses passos aí, fica bem tranquilo de você calcular, tá? De você calcular, ou você verificar primeiro, é claro, se o vetor é gradiente, e se ele for gradiente, você determinar a função que determina esse gradiente, beleza? Vamos ver outro exemplo aí, pessoal? Então, olha só, vamos pegar um outro exemplo aqui, porque aqui nós só envolvemos funções algébricas. Ah, e se envolvesse uma função trigonométrica, uma função exponencial, como é que eu iria fazer? Da mesma forma, tá, pessoal? Olha só como é que é interessante aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho aqui esse vetor, né? Um vetor que eu estou dizendo que ele é gradiente, 3x quadrado y mais xy quadrado mais i elevado a x, na direção i, x ao cubo mais x quadrado y mais cosseno de y na direção j. Então, eu estou dizendo que ele é gradiente, e eu quero a função. Só que, é claro, se eu quero saber a função, eu tenho que ter certeza que ele é gradiente. Não é isso? Eu estou falando para você, e você tem que ter certeza que ele é gradiente para você realizar ou calcular a função. Então, vamos seguir os passos igual nós fizemos. Primeiro, vamos enumerar isso aqui. Quem que é a nossa função 1? Ou quem que é a nossa primeira equação? É a derivada parcial em relação a x. Quem que é a nossa equação 2? É a derivada parcial em relação a y. Vamos seguir os nossos passos. Primeiro passo, verificar se é gradiente. Para verificar se é gradiente, pessoal, a derivada de 1 em relação a y tem que ser igual à derivada de 2 em relação a x. Beleza? Então, vamos derivar isso aqui. Vamos ver como é que ficaria. 1 é essa daqui, ó, 3x quadrado y mais xy quadrado mais e elevado a x. Vamos derivar em relação a y. 3x quadrado y em relação a y. Não vai sobrar só 3x quadrado? Xy quadrado vai dar quem, pessoal? Vai dar 2xy. Derivada de e elevado a x em relação a y é zero. Então, está aqui a derivada parcial em relação à derivada dessa primeira equação em relação a y. Calculando agora quem, pessoal? A derivada de 2 em relação a x. Então, 2 é essa que está aqui em cima. Ó. Então, derivada de x ao cubo em relação a x. Vai dar 3x quadrado, está aqui. Derivada de x quadrado y em relação a x. Vai dar quem? 2xy, está aqui. Derivada de cosseno de y em relação a x dá zero. Veja, pessoal, que a derivada de 1 em relação a y é igual à derivada de 2 em relação a x. Beleza? Tudo bem? Então, veja que eu posso ter provado aqui que esse vetor, ele é um vetor gradiente. Só lembrando, se tivesse dado diferente, ele é um vetor, mas não posso afirmar que ele é um vetor gradiente. Beleza? Tudo bem? Ok? Então, vamos lá, pessoal. Seguindo aí, segundo passo, eu vou integrar quem? Eu vou integrar 1 em relação a x. Quem é 1? O 1 está lá em cima, ó. Então, eu vou integrar ela em relação a x. Integrando ela em relação a x, vai ficar quem, pessoal? Olha só, hein? Integrando isso aqui, que é a derivada parcial em relação a x, vai ficar a função f de x, y. Está aqui, ó. Tá vendo?
Integrando 3x ao quadrado y em relação a x, vai ficar 3x ao cubo sobre 3y, que eu posso simplificar, sobra quem? X ao cubo y. Integrando x, y ao quadrado, vai dar quem? X ao quadrado sobre 2y quadrado. Está aqui, pessoal, ó. Integrando e elevado a x em relação a x, não vai dar e elevado a x? Como é uma integral indefinida, não tem que aparecer uma constante. Como eu estou partindo do princípio aqui, iniciando pela primeira equação, derivada parcial em relação a x, quem vai ser a minha constante para nós? Vai ser uma função g de y, que depende de y. Beleza? Então essa é a nossa terceira equação. Veja que o que eu estou fazendo aqui, pessoal, é a mesma coisa que nós fizemos no outro exemplo. Tudo bem? Vamos seguir aí. Então, qual seria o nosso próximo passo, o terceiro passo? O terceiro passo é você derivar 3, ó, derivar essa terceira equação nossa em relação a y. Então, vamos derivar ela em relação a y. Derivando 3 em relação a y, olha só, pessoal. X ao cubo y em relação a y. Sobra só x ao cubo. Meio de x quadrado, y quadrado. Como é que vai ficar isso aqui? Esse 2 vai multiplicar aqui, não vai? Vai ficar 2 vezes meio que eu cancelo. X quadrado y. Está aqui, ó. Derivada de e elevado a x em relação a y é zero. Derivada de g de y, g de y em relação a y não vai dar g' de y, porque eu não conheço. Então, essa aqui é a nossa quarta equação. Bom, o que nós vamos fazer agora? Vamos para o quarto passo. O que o quarto passo pede para nós, pessoal? O quarto passo pede para a gente igualar a quarta equação com quem? Com a segunda equação, igual nós fizemos no exemplo anterior. Bom, vamos só recordar quem é a nossa quarta equação e quem é a nossa segunda equação. Elas estão aqui, ó. Tá? Nós definimos elas no slide anterior. Então, vamos fazer a igualdade entre elas. Então, eu peguei x ao cubo mais x quadrado y mais g' de y é igual a x ao cubo, x quadrado y, cosseno de y. Bom, igualando isso aqui, pessoal, eu posso cancelar esse x ao cubo com x ao cubo aqui do outro lado, x ao quadrado y com x ao quadrado, sobrou quem? Sobrou g' de y igual a cosseno de y. Então, essa é a nossa quinta equação. Lembrando que eu estou enumerando para a gente ter uma linha de raciocínio nos passos que nós estamos trabalhando. Beleza, mas eu preciso lá, pessoal, lá naquela terceira equação, eu preciso do g de y. E eu tenho g' de y. Então, o que eu faço? Eu vou integrar. Então, o que eu tenho que fazer no quinto passo, pessoal? Eu tenho que integrar a quinta equação, olha só, em relação a y. Então, vou calcular a integral de g' de y, d de y, que é igual a integral de cosseno de y, d de y. Integrando isso aí, integrando g' de y, vai ser o próprio g de y. Integrando cosseno de y, é o seno de y. Como aqui agora eu já trabalhei com a função x lá atrás na integral, aqui vai aparecer a constante c. Que é aqui nós ficamos então, que o g de y é igual a quem? Seno de y mais c. Então veja que essa aqui é a nossa sexta equação. Não é isso? Beleza. Agora, já achei o valor de g de y. O que eu tenho que fazer no sexto passo, pessoal? Substituir esse g de y que eu encontrei lá na nossa terceira equação, que é exatamente o que nós vamos fazer agora. Então, só para a gente recordar, quem é a nossa terceira equação, pessoal? A nossa terceira equação é essa daqui, não é isso? Que nós temos definido lá atrás. Agora, eu vou só substituir, ó, no lugar desse g de y que nós temos aqui, eu vou substituir por quem? Por seno de y mais constante. Então, olha só, fazendo essa substituição, olha o resultado que nós temos. Então, pessoal, o que acontece? Quero saber se isso é verdadeiro ou não? Vamos analisar. Esse, pessoal, foi o vetor gradiente que nós tivemos lá em cima, hein? Não é isso? Então, olha aqui. Se eu pegar essa função aqui em cima, derivar ela em relação a x, deriva x ao cubo y em relação a x. Não vai dar 3x quadrado y? Olha aqui. Se eu derivar meio de x quadrado y, esse 2 vai multiplicar, vai cancelar com meio, vai ficar x y quadrado, olha aqui. Derivada de e elevado a x em relação a x, não vai dar e elevado a x? Derivada de seno de y em relação a x é zero, de uma constante é zero. Agora eu vou derivar em relação a y. X ao cubo y em relação a y, não vai sobrar só x ao cubo? Olha aqui, pessoal, ó. Derivada de meio de x quadrado y quadrado. Esse 2 vai multiplicar aqui, vai ficar quem? X quadrado y. Olha aqui, pessoal. Derivada de seno de y em relação a y, não é cosseno?
derivada da constante é zero. Viu aí, pessoal, que é tranquilo? Seguindo esses passos aí, vocês vão conseguir resolver para qualquer... Se for vetor gradiente, né? Claro, você tem que provar. Se ele for vetor gradiente, você consegue resolver ou encontrar a função que definiu esse vetor. Agora, interessante, né? Eu estou vendo que alguém está com dúvida do seguinte. Já se eu começasse o contrário, então vou voltar aqui, pessoal. Ó, vou voltar aqui no slide anterior. Isso serve para qualquer exemplo que nós fizemos, tá? Esse ou o anterior. Se aqui, em vez de eu pegar no segundo passo, em vez de eu integrar em relação a x, a primeira, eu integrasse a segunda em relação a y, posso? Pode, pessoal. O que vai fazer é que você vai mudar toda a sua linha de raciocínio. Então, se você resolver fazer no segundo passo, integrar 2 em relação a y, quando você for para o terceiro passo, você vai derivar quem? Você vai derivar 3, que você vai encontrar em relação a x. E aí você vai só mudando a ordem de análise da variável. Então, por exemplo, quando você vier aqui nesse quinto passo, em vez de você integrar 5 em relação a y, você vai integrar 5 em relação a x. Então você muda a ordem aí. Dá para você fazer também que dá a mesma resposta. Tudo bem? Então veja, pessoal, para você verificar, né, para você determinar uma função ou obter uma função a partir de um gradiente, primeiro você tem que verificar se esse vetor que você está trabalhando, se ele realmente é gradiente. Que aí é só você fazer o quê? Derivar o que nós chamamos de a derivada parcial em relação a x, derivar ela em relação a y. Derivar 2, que nós chamamos de derivada parcial em relação a y, derivar ela também em relação a x. E se essas derivadas forem iguais, esse vetor é gradiente. Aí você pode continuar aí realizando os demais passos para determinar a função. Beleza? Então veja, pessoal, que fica bem tranquilo quando você pega e segue essa linha de raciocínio que nós traçamos aí, e fica bem tranquilo. Lembrando, tá, pessoal, que você pode ter função composta, como nós já trabalhamos aí nas nossas aulas, tá? Pode ter funções compostas ou não, tá? Então, o conceito da derivada e da integral, indiferente se a função é composta ou não, você pode aplicar ela em qualquer momento, tá joia? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido esse conceito aí de obtenção de uma função a partir de um gradiente. É bem tranquilo, né? A partir do momento que você segue esses passos aí. Tá bom? Então, novamente agradeço a todos aí pela paciência, pela compreensão de estar em seus lados e que esse momento que a gente está passando, né, termine, né, passe o mais rápido possível para que a gente possa retornar para as nossas atividades. Mas o mais importante é privar aí da nossa saúde e dos nossos familiares. Tá bom? Um abraço a todos, que Jesus abençoe a você e toda a sua família hoje e sempre.